meu nome é Yolanda Silva e hoje eu vim falar com vocês sobre o HQ O Espelho de Machado de Assis. Esse HQ ele foi adaptado por Geosafá, é Geosafá mesmo o nome dele aqui, ó. E o roteiro e desenhos por João Pinheiro. O HQ ele tem, né, as imagens assim bonitinhas, né, que eu vou mostrar para vocês algumas. Não vou mostrar todas para não perder a graça para quem vai comprar. No finalzinho tem essa explicaçãozinha aqui sobre a questão do espelho, né? E mais atrás tem um conto de Machado de Assis, né? Aqui, ó. Que é O Espelho, Esboço de uma Nova Teoria da Alma Humana. E o HQ, ele é muito lindo, super fácil de ler mesmo. Eu vou escolher uma imagem aqui pra vocês que tem tudo a ver com a temática, que é a capa, né? É o personagem duplicado aqui. Em uma casa no Morro de Santa Teresa estavam 4 personagens, né? Nós não sabemos o nome deles e eles falam a seguinte coisa. Um diz: cada qual sabe amar a seu modo. O modo pouco importa, o essencial é que saiba amar. Outro diz: creia em si, mas não duvide sempre dos outros. O dinheiro não traz felicidade para quem não sabe o que fazer com ele. E você, Jacobina? Não discute nenhum assunto? Jacobina diz: a discussão é a forma polida do instinto batalhador que jaz no homem como uma herança bestial. Então esse Jacobina que diz que não está afim de discussão, não está afim de polêmicas filosóficas, ele simplesmente diz: eu posso contar uma história para vocês se vocês ficarem calados. Então ele vai contar que certa feita ele, né, este narrador em primeira pessoa que está contando a história dos demais, do que aconteceu ali, que certo dia estavam os amigos falando sobre filosofias e ele disse que não quer conversar, ele não quer dialogar. Mas ele disse: você vai contar uma coisa que ninguém interrompa. E aí começa. Ele diz que certa feita conseguiu o posto de alferes, né, que é uma antiga patente do exército, e todo mundo começa do dia para a noite a babar ele. Certa feita ele disse que vai à casa de uma das tias, Dona Marcolina, se eu não me engano o nome da mulher. Dona Marcolina mesmo. E ele vai até a casa dessa mulher, né, que é a tia dele. Chegando lá, ele não fala pelo nome dele mesmo, né? Não chama pelo nome dele, já chama de Senhor Alferes, Senhor Alferes, Senhor Alferes pra cá. Isso, escravo, todo mundo na época, né, é escravo, tinha escravo e tudo mais. E todo mundo chama de Alferes, e ele até disse: por favor, me chamem pelo meu nome, tia, me chama pelo meu nome. Ela disse: não, pra mim você é o Senhor Alferes, né? Acontece que, certa feita, Dona Marcolina vai ter que visitar um parente dela que havia falecido. E aí, aliás, ela não vai visitar o parente. O parente faleceu, ela foi ver a família desse parente, né? E ela vai e Jacobina fica sozinho em casa, na casa dessa tia dele. O que é que acontece? Durante a noite, os escravos fogem e fica somente o silêncio da fazenda e ele. E aí ele começa a ter uma crise existencial terrível. E nesse ponto eu acho legal de mostrar. Aqui está a personagem, né, meio à solidão. Olha só como é legal. E aí o que acontece? Ele diz que quando fica lá sozinho, ele diz que na casa tem um espelho bem antigo e ele começa a se mirar no espelho. Quando ele olha no espelho, aí ele diz: então tive medo, atribui o fenômeno à excitação nervosa em que andava, receei ficar mais tempo e enlouquecer. Ou seja, quando ele ficou sozinho em casa e que ele se deparou com a imagem dele verdadeira, ele entrou numa crise existencial. Por isso que é um esboço para compreender a alma humana. O subtítulo desse conto é Esboço de uma Nova Teoria da Alma Humana. Ou seja, quando Jacobina ficou sozinho, até então ele era acostumado às pessoas o elogiarem pela sua patente de alferes, né? Ele estava sendo tipo engrandecido, elogiado em demasia, e aquilo subiu a cabeça dele de tal maneira que ele estava se sentindo o máximo. Ele não conseguia mais se imaginar sem aquele título de alferes. Aí o que acontece? Quando ele se depara com o espelho e procura saber quem ele era, porque até então sua identidade estava sendo construída em torno daquela patente, daquele título de alferes pelo qual ele era tão elogiado. Quando ele se deparou, que ele até disse que uma natureza acabou engolindo a outra, ou seja, o alferes acabou engolindo a natureza dele, da pessoa que ele era, ele fala que era um pouco de humanidade que ele tinha. E ele fica tão chocado naquela crise, quem ele era
né, quem ele era realmente no interior, que o espelho mostrou para ele. Quando ninguém o elogiava, quando ninguém lhe chamava o Senhor Alferes para cá, ele se deparou com quem ele realmente era e aquilo chocou. E ele vai, em vez de enfrentar o espelho, ele veste a roupa de alferes. E aí ninguém sabe ao certo o fim da história, porque a personagem que está narrando a história, ele sai e não há espaço para discussão. No HQ aqui fica a interrogação, fica os personagens perguntando, cadê ele, cadê ele? Né? Mas o que acontece? Ele vai embora. Gente, como vocês podem ver, isso aqui não é uma resenha, comentários sobre o HQ. O que eu posso dizer para vocês? Este livro aqui, ele é bem interessante e eu li de forma bem específica. Eu estava pagando uma cadeira como aluno especial no doutorado que trata sobre o mito do duplo, né? E nestas discussões tem a questão do espelho. O espelho sempre é uma metáfora, né? De afronta não, de luta interior. É quando você se depara consigo mesmo e tenta enfrentar e entender quem você é. Na narrativa aqui é interessante que ele coloca algumas histórias de personagens que se deparam com o espelho. Ele diz Branca de Neve e os Sete Anões, em grande quantidade na literatura, no cinema. Também o espelho de Alice, através do espelho. E ele diz aqui, e o mito de Narciso, né, grego. Todas essas histórias, Branca de Neve mesmo, a rainha quando olhava no espelho, espelho, espelho mesmo, existe alguém mais bela do que eu, né? O espelho sempre falava a verdade. Tu és bonita, mas tem uma mulher mais linda do que eu, ou seja, o espelho não engana. Alice, por sua vez, vai através do espelho e se depara com um universo trocado, tudo louco, né? E Narciso era um homem muito belo, muito lindo e desprezava as ninfas por causa da sua beleza. Certo dia ele é castigado a nunca poder olhar para a imagem dele, porque no dia que ele se visse, ele acabaria morrendo, né? Apaixonado por si mesmo, ele acaba se afogando na própria imagem. No caso do nosso personagem Jacobina, ele, de certa forma, a sociedade fez com que ele amasse a farda dele, a carapaça dele, que é a de alferes. E aí ele, em um momento, se depara com um espelho, né, que mostra quem ele é, sem que as pessoas estejam o elogiando. E ele não consegue lidar muito bem com aquilo. Ele diz que ficou sem saber o que restou da natureza dele, do homem que ele era, mas ele prefere não enfrentar, ele prefere fugir e ele vai embora. A gente que ele nem abre espaço para discussão. Esse conto aqui parece bem simples, mas ele não é. Deixa eu chegar aqui. O que nós podemos discutir? Primeiro, é um HQ que ele facilita a linguagem rebuscada de Machado de Assis. É bom para levar para a sala de aula para jovens e adultos, sim. Neste HQ você vê que a questão da aparência vale mais do que a essência, né? Que às vezes a patente, né, o título, o poder que você tem, às vezes determina mais do que quem você é. E às vezes quando você está sozinho, que aquelas patentes que a sociedade tanto valoriza não vale a pena, porque quando Jacobina se depara com a solidão, quando está sozinho, não tendo os elogios das pessoas de fora para fazer com que ele se sinta grande, ele se depara com ele mesmo e parece que ele mesmo não é suficiente. Tanto que ele foge do espelho, ele foge de sua essência, ele foge de enfrentar e chegar ao si mesmo, né? Que é o self, como fala a psicologia profunda. Quando o homem tenta enfrentar suas sombras para entender a si mesmo, quem consegue enfrentar o espelho em busca de autoconhecimento, ele com certeza é uma pessoa iluminada, é uma pessoa que conseguiu aprender algo mais grandioso na vida. Enfim, gente, eu super recomendo esse HQ. Espero que vocês tenham gostado desse mini comentário do HQ. Logo, logo teremos mais vídeos. Tchau pra vocês. Até a próxima.